Deus e a psicanálise, como é que isso se conversa? Meu nome é Marcelo Bizarro, eu sou psicanalista. Deus não é um objeto de estudo da psicanálise em si. Não tem como a gente afirmar se existe, se não existe, se é real, se não é real. O importante é como que isso, ou ele, ou essa coisa, se apresenta para você individualmente. Como que isso está presente dentro da sua vida. A gente sabe que a existência de Deus, a necessidade da fé, da crença, é uma necessidade humana para que a gente possa conviver em sociedade. A gente tinha uma necessidade de extrapolar o número de conexões que o nosso cérebro podia manter ativa de maneira afetiva, para que a gente pudesse se importar com as pessoas, porque a gente tem uma limitação cerebral, né, mental sobre isso. A gente vai ter Dunbar, né, falando sobre o número de Dunbar, que é o número que gira em torno de 150, que seria o número de conexões que a mente humana consegue suportar para que a gente criasse um vínculo afetivo com alguém. Imagina, por exemplo, que a gente é um caçador-coletor, tá lá na nossa época de caçador-coletor, e aí eu saí para poder caçar um mamute, e aí eu voltei com o mamute lá, com a carne de mamute, e aí a tribo vem para poder comer o mamute que eu cacei, que eu saí, que eu, assim, quase me estrupiei todo lá fora para trazer isso daqui. E agora o pessoal vem para poder comer a carne. Só que aí vem você, que eu não tenho tanta afinidade assim com você. Por que que eu vou deixar você comer a carne do mamute que eu cacei? Eu não vou deixar você comer, se eu não tiver nada que me prenda a você. E por causa disso, essa incapacidade de eu reconhecer em você alguém que merecesse o meu esforço, as tribos humanas elas se dividiam a partir desse número de 150, né? Através de estudo de ossadas, através de estudos de registros humanos que foram deixados pelos nossos ancestrais, a gente chegou nesse número de 150, que era um número que ficava ali mais ou menos da tribo humana. Quando eu chegava nesse número, a tribo tinha essa necessidade de dividir, porque eu não ia dividir o meu mamute com você, já que eu não te conheço, já que eu não tenho um afeto com você. Então você saía desse grupo, né? Você e o seu pequeno grupo saía desse grupo para poder criar o seu próprio grupo. E aí esses grupos, quando se encontravam anos depois, guerreavam, né? Porque agora a gente não era mais parte do mesmo. A gente precisava de extrapolar de algum jeito esse número de 150 para que a gente pudesse crescer como sociedade. E diante disso, a religião ela veio como um grande elo humano, né, para que a gente pudesse estar em conjunto, estar em comunhão, ainda que eu não reconhecesse em você aquele grau de afeto que eu teria, por exemplo, com meu filho, com uh, enfim, com naquela época nem tinha necessariamente com o filho, né? Porque o filho era criado pelo grupo, porque a gente não sabia quem era o pai, quem era a mãe, não tinha essa coisa de monogamia quando a gente estava falando sobre as tribos humanas ancestrais, né? Mas, mas enfim. Então a gente precisava extrapolar esse número de 150. E aí a religião ela surgiu por causa com esse intuito, né? Não necessariamente com esse intuito, porque a gente nem tinha essa capacidade intelectual de poder falar, precisamos criar algo. Não, não. Ela surgiu e ela trouxe esse benefício de eu conseguir reconhecer em você alguém que tivesse os mesmos princípios que eu, ainda que eu não reconhecesse você como uma pessoa muito próxima a mim, mas a gente atua, né, a gente serve talvez ao mesmo Deus. Então, por causa disso, eu deixava você comer a carne do meu mamute porque eu sei que nós éramos irmãos sobre Deus, né? Sobre esse Deus que talvez tinha uma cabeça de cachorro, que era o Deus que a gente acreditava. Então, as guerras elas começavam não mais agora de tribos, mas de deuses diferentes. Então, se você tem um Deus diferente do meu, o meu Deus é mais forte que o seu, minha tribo é mais forte que a sua, então a gente vai fazer com que você passe a acreditar no nosso Deus e assim as guerras começaram a ser não mais por tribos e agora por deuses. Isso foi se perpetuando, mas hoje a gente meio que serve todo mundo a um Deus só, que é o Deus capital. Esse é o Deus que manda. Não importa qual é a sua religião, se eu te pagar bem, você vai trabalhar para mim, né? Você vai pegar você vai querer ter acesso ao que o dinheiro pode te proporcionar. Então, independente da sua crença religiosa, hoje o que une as pessoas não é necessariamente a fé, não é necessariamente mais a política. A política depois ela surge também para, né, como esse lugar de união
de pessoas, mas hoje a gente opera sobre o sistema capital. E esse sistema ele tem um poder de união muito mais forte do que o divino, né? Do que essa crença no divino. A crença no capital, a necessidade do capital, ela surgiu para poder suportar isso. Mas e Deus? E Deus individualmente na vida das pessoas? Como é que ele se apresenta, então? A gente vive, por exemplo, numa sociedade que é cristã. Você pode não ser cristão, mas a gente vive nessa sociedade cristã. É, e ela fala, ela dita coisas, ela faz com que a gente acredite em coisas, né? Como, por exemplo, a monogamia, o casamento, a família, essa instituição, ela vem muito do patriarcado, da ideia da construção cristã sobre o casamento, sobre a família. Então a gente opera muito nisso. Né? A gente crê nisso e a gente deseja isso. Isso cria um desejo na gente, por exemplo, de ter uma família, de ter um filho, de ter uma esposa, um esposo, um companheiro, uma companheira que vai ficar ali pra gente com a vida toda. Né? Isso é uma ideia que vem muito por conta dessa sociedade cristã que a gente vive. Você pode não ser cristão, mas essa ideia vem junto para você. A culpa cristã, ela pode surgir em você. Por exemplo, pessoas que são gays, elas sentem uma culpa, mesmo que não sejam cristãos, eles sentem a culpa cristã de ser gay porque a gente vive numa sociedade que respira esse ar cristão. Então, essa culpa ela acaba sendo embutida na gente. Mas ainda assim, e Deus, individualmente Deus, como que se apresenta para cada um e qual é o papel da psicanálise? De novo, a psicanálise ela não vai se limitar ao todo, né? Porque isso não é relevante. É sobre você, é sobre a sua psique individual e como que isso te afeta e como que isso é relevante ou não para você. E respeitar, obviamente, as crenças e os limites de cada um, né? Respeitar o lugar de fala de cada pessoa, de onde que é esses limites e por que essa crença, essa fé é relevante e de onde ela vem e como que isso molda o seu caminho, né? Eu já atendi padres, já atendi pastores, já atendi líderes de outras religiões, atendo pessoas que estão na Angola. Angola é um lugar que a religiosidade é muito presente, né? Atendo pessoas no Japão que eles vão em templos para perguntar para entidades sobre o que eles deveriam fazer, como é que deveriam agir de determinada maneira, atendo pessoas da Umbanda, da Quimbanda, enfim. Não a fé da pessoa ela não interfere no analista. O analista ele tem a ele não é relevante a fé do analista, né, a crença do analista para a pessoa. O que é relevante é a fé da própria pessoa em si para ela e o analista respeitar isso, né, sempre, até porque eu particularmente não acredito numa verdade universal. Eu acho que cada um tem a sua própria verdade. E agora, puxando para mim, a minha verdade é que eu acho muito bom poder acreditar em alguma coisa. Acreditar não é uma escolha. Você não escolhe acreditar ou não. Você não pode escolher agora acreditar no Papai Noel, por exemplo. Você não pode. Ah, a partir de agora eu vou acreditar. Não, você não consegue escolher acreditar no Papai Noel. Ou você acredita ou você não acredita. E é mais ou menos assim que Deus talvez se apresente. Você não consegue decidir acreditar ou decidir não acreditar. Isso vem, isso é construído, e dentro disso você acaba existindo. Eu, particularmente, eu gosto da ideia de acreditar porque isso torna a vida mais gostosa de ser vivida. Isso torna o mundo um lugar melhor para você, individualmente, quando você tem uma crença em algo a mais, porque senão tudo é sobre racionalizar, é sobre moléculas, tempo, espaço, leis, termodinâmica, enfim, é sobre um conjunto físico-químico que talvez restrinja até mesmo você de apenas um emaranhado de órgãos com terminações nervosas e, e biotas, enfim, que talvez deixe muito desgostosa a vida. Eu gosto de usar esse seguinte exemplo aqui. Eu sou nômade, né? Eu fico viajando pelo Brasil e tem um motivo para eu fazer isso. Eu acredito que em algum lugar tem alguém me procurando e eu gosto da ideia de que eu tô procurando essa pessoa também.
e que a gente vai se encontrar, e que a gente vai criar uma família, e que eu vou ser feliz nesse lugar e tudo mais, e que, enfim, eu vou encontrar o meu descanso quando eu encontrar essa pessoa e criar minha família. Racionalmente, isso não faz muito sentido, né? Racionalmente, eu talvez deveria encontrar alguém, ver se os valores batem e tudo mais, ficar paradinho e de repente essa pessoa, sei lá, se aparece, eu crio uma família e tudo mais. Mas a ideia de buscar alguém e que essa pessoa tá me buscando é o que dá graça na minha vida, é o que faz a busca pra mim ter sentido. E sem isso, eu seria só uma pessoa me relacionando com outra pessoa. Com isso, eu sou um homem buscando o amor da minha vida, sabe? Isso é muito mais romântico, muito mais poético, muito mais gostoso de ser vivido. Isso talvez seja a graça de viver. É você acreditar que tem algo a mais, algo além. E eu acho bonito, acho necessário, mas infelizmente não é uma escolha. Você não pode escolher acreditar ou não acreditar. Você acredita. E eu acho que Deus, ele também se apresenta desse jeito. Tem um filme que é muito bom que vai falar sobre isso, é As Aventuras de Pi, o Naufrágio de Pi. Eu não lembro agora, né? Mas é basicamente isso. Ele é um garoto que ele viaja com a família e um zoológico, né? Que eles estão se mudando de país e eles pegam um navio. Esse navio afunda e ele se salva. E aí ele conta uma história onde tem vários bichos dentro daquele barco que ele consegue se salvar. E ele fica lutando ali, né, com os bichos e um tigre para que ele possa sobreviver. E é uma história muito fantasiosa, assim, muito, muito fantasiosa. Mas no final, o repórter que tá perguntando para ele sobre essa história, fala assim, cara, mas isso é ridículo, é muito fantasioso. E ele vai lá e fala, pra polícia, eu falei que ali naquele barco que se salvou do naufrágio, tinha outras pessoas, mas eu prefiro contar que eram outros animais. E é mais bonito desse jeito. E é mais ou menos isso que eu acho que é a crença em Deus. Tornar a vida mais bonita a partir do momento que você acredita nessa coisa que tem algo além, e tem algo depois, e tem um propósito e tudo mais. Óbvio que tem crenças que fazem as coisas ficarem muito mais feias, né? Como, por exemplo, a culpa cristã gerada por conta de todo o ódio que é falado em igrejas, em cultos, enfim, com a junção da política, por exemplo. Isso torna a coisa mais feia. Mas se a gente coloca a coisa bonita, que é sobre Jesus, por exemplo, falando de amar ao outro como a si mesmo, e que isso é humanamente impossível, mas é uma tentativa gostosa de fazer, de tentar e perdoar 70 vezes 7, e isso torna talvez a vida mais bonita, mais gostosa de ser vivida. E, de novo, não é sobre você decidir acreditar ou não, porque você não tem um poder para isso. Você ou acredita ou não acredita. Mas, a partir do momento que você acredita, talvez a vida se torne mais gostosa de ser vivida. E é isso. Meu Deus, deixa eu desligar aqui, a costelinha não deixa, ela tá prendendo a minha mão aqui.